Boa tarde. Neste dia 13 de junho de 2014, sexta-feira, nos reunimos em sessão extraordinária no plenário vereador Antônio Clarindo Magno Júnior, Palácio Legislativo, vereador de Jesus Pantoja, desta Casa de Leis, para análise e julgamento do processo número 001 de 2014, que apura as denúncias do eleitor Antônio Carlos Vasconcelos Feio Júnior, requerendo a instauração de processo de perda de mandato do vereador Ari Sérgio de Almeida Santos. Solicito ao vereador segundo secretário, visto que o primeiro secretário não está presente, que faça a verificação do quórum dos vereadores. Peço para fazer daqui, senhor presidente. Vereador presidente Paulo Alcântara. Presente. Vereador Júnior Ogawa. Vereador Luiz Tavares. Vereador Tiago Rodrigues. Vereador Padre Carlos, presente. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador. Havendo a seguir, solicito ao vereador primeiro secretário, no caso segundo secretário, vereador Padre Carlos, que faça a leitura do trecho bíblico, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 19. Todos de pé, por favor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador. Diante da presença do primeiro secretário, convido o excelentíssimo senhor vereador Iberê Miranda que faça a leitura da defesa prévia, exame da defesa prévia e relatório final da comissão processante. Senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos fazer a leitura. Ilustríssimo senhor vereador presidente da comissão processante, Carlos Alberto Pinto da Silva, da Câmara Municipal de Barcarena, Estado do Pará. Processo número 0001/2, 2014, Câmara Municipal de Barcarena. Denunciante, Antônio Carlos Vasconcelos Feio Júnior. Denunciado, vereador Ari Sérgio de Almeida Santos. Referente à defesa. Ari Sérgio de Almeida Santos, identificado nos autos do processo, em referência, com o devido respeito, vem apresentar a defesa aos termos da denúncia em referência, mediante os fatos e fundamentos adiante alavancados. O processo em referência se funda em denúncia formulada por Antônio Carlos Vasconcelos Feio, em outubro de 2013, sobre supostas irregularidades cometidas pelo deferente quanto a este foi ordenador de despesa desta Casa Legislativa. Tal denúncia se deu em virtude de matéria publicada no jornal O Cidadão. Seguro mencionar que os fatos descritos pelo denunciante estão sendo apurados pela Justiça Comum de Barcarena no processo 00004463 43.2013.114 e 0008, em trâmite na primeira vara civil. Estes fatos necessários à apreciação da comissão processante, da defesa, da ausência de ordenação, numeração, rubrica das peças do processo inexistente. Nobres vereadores, julgamos ser este momento oportuno para apontar erro no processo administrativo que apura suposto ato ofensivo ao Decreto-Lei nº 2001/67, praticado pelo defendente. A irregularidade versa sobre ausência de remuneração e rubrica pelo servidor vereador competente, as folhas do processo, destacando que
A omissão de tal ato gera insegurança quanto às peças ali colecionadas, vezes que a dificuldade, o próprio manejo da defesa, já que inviabiliza a citação das peças sem numeração. Reconhecemos que se trata de um vício exclusivamente formal e sanável, mediante a anulação de todos os atos, até que praticado, já que a manutenção da situação atual poderá eivar o processo de vício, vezes que furtará do interessado a segurança de ver seus interesses devidamente apreciados na esfera administrativa. Neste contexto, passamos a requerer formalmente e no ato do protocolo desta peça as cópias integrais do processo 001/2014 da Câmara Municipal de Barcarena. Outro sim, passamos a requerer a anulação de todos os atos já praticados, pois emanados em processos administrativos inexistentes diante das improbidades acima elencadas. Mérito. Ilustríssimos vereadores, caso ultrapassada a preliminar levantada, o que se admite hipoteticamente, em consideração a relevância dos argumentos ao norte, no mérito, o referido processo de cassação não pode prosperar. Ausência de fraudes, irregularidades no processo licitatório na modalidade convite, número 1/2013, 15.0401, processo realizado de acordo com os ditames legais e procedimentais. Vejamos que o processo licitatório, ora destacado, serviu para a consecução da contratação de serviço de engenharia para a construção do anexo 1 da sede do Parlamento Municipal. Este é o fato inegável, é impossível de concluir de forma diferente. Outro sim, a suposta tese de que as obras da sede do Parlamento haviam iniciado antes da finalização do processo licitatório de tomada de preço. Consubstancia-se também em informação jornalística do jornal O Cidadão, ora, deve ser de conhecimento de Vossa Excelência que o editor do dito jornal responde a diversos processos civis, criminais na comarca de Barcarena, pela vinculação frequente de notícias inverídicas e ofensivas, sobretudo a figuras públicas locais. Portanto, impossível firmar seriedade e verdade em qualquer matéria publicada no dito impresso, pois são direcionados com o intuito de macular a imagem dos atuais governantes de Barcarena. A publicidade e competitividade não foi violada no referido certame. Haja visto que os convites foram enviados e o aviso de licitação afixado no prédio do Parlamento. A modalidade de licitação convite dispensa algumas formalidades, fornecendo à administração a discrecionalidade de escolher participante do processo, o que não impede a participação daqueles não convidados. As representações de empresários locais do ramo foram em relação à tomada de preço e não guardo nexo com o processo de convite. A ausência de fraudes, irregularidade no processo licitatório, na modalidade tomada de preço, número 2 de 2013, processo realizado de acordo com os ditames legais e procedimentais. Em relação ao processo licitatório, a tomada de preço, número 2 de 2013, ilegalidade nenhuma foi praticada na instrução no referido processo licitatório. Haja visto que a publicação foi acertada
pendente apenas erro quanto à delimitação do objeto que era a construção do anexo 1 e 2 da sede do Parlamento Municipal, a qual foi corrigida em publicação na imprensa oficial do Estado, datado de 9/5/2003. Ora, diante da existência dos dois processos licitatórios para a construção da sede do Parlamento, com seus objetos devidamente delineados, a conclusão óbvia é que nunca houvera montagens e criações de processo. Os processos estão acostados nos autos do processo judicial ao norte citado. A Câmara Municipal não dispõe de imediato do total de recurso para a obra global, o que levou à execução de parte da mesma e alguns meses depois do restante, principalmente em virtude da manutenção de chefia, tanto do Executivo quanto no Legislativo, ocasionando insegurança quanto ao recebimento efetivo dos recursos que a Câmara Municipal faria. Em relação à suposta ofensa à competitividade e à igualdade entre os interessados no certame, diversas empresas receberam instrumentos convocatórios, mas não compareceram à sessão pública do processo de tomada. Tais documentos estão nos autos do processo judicial em trâmite na primeira vara civil de Barcarena. Neste contexto, a presente denúncia não merece acolhimento, pois os argumentos apresentados são frágeis e carecem de provas baseadas unicamente em conjecturas fantasiosas. Excelências, os supostos vícios enfrentados acima não se sustentam diante da realidade dos fatos e da legislação de regência. O conteúdo da acusação não merece qualquer consideração, requerendo desde já a total improcedência dos pedidos. Não se vislumbram qual atitude do requerido ocasionou dano ao erário, ilegalidade ou mesmo a quebra de princípios constitucionais ou de decoro parlamentar. Não ficou demonstrado qualquer falha na juridicidade dos procedimentos licitatórios. Dos procedimentos licitatórios inexistentes a qualquer ato de ilegalidade, para existir improbidade, tem que previamente existir ilegalidade e dicotomia, e é necessário. Se não existe ilegalidade e muito menos dano, não existe improbidade, ausente aos pressupostos para se aplicar as inconstitucionais sanções do artigo 9º do inciso 10 e 11 e 12 da Lei número 8.429 de 92. Neste processo, o defendente não facilitou ou concorreu para incremento ou lesão ao patrimônio municipal em benefício próprio ou de terceiro, uma vez que os procedimentos licitatórios foram efetivamente realizados, não ocorrendo prejuízo ao erário e nem o suposto enriquecimento ilícito do mesmo. Não houve ofensa a qualquer dispositivo da Lei Federal número 8.666/93, como bem delineado nos tópicos relativos aos processos licitatórios, destacado, e não havendo assim a subsunção ao artigo 10 e 8 e 7 da Lei Federal número 8.492/92. Com a argumentação despendida ao norte, é de fácil conclusão que os fatos narrados na denúncia jamais ocorreram. Da mesma forma, como destaca ao norte em relação aos princípios da legalidade e moralidade, não houve ofensa aos princípios da impersonalidade e fidelidade ou eficiência. As obras, objeto dos mesmos certames, vão atender
única e exclusivamente o interesse coletivo, com o melhor funcionamento do parlamento. Em nenhum momento se vislumbrou o direcionamento à empresa projetar, já que a mesma venceu os certames, pois estava devidamente habilitada e apta a realizar os serviços. Ademais, em ambos os processos licitatórios, apareceram os interessados, sendo que, na tomada de preço, estes receberam o edital e não compareceram à sessão pública. Inexistindo ofensa, ilegalidade, moralidade e impessionalidade, certamente inexiste ofensa aos princípios da fidelidade e eficiência, já que os processos licitatórios atendem aos anseios da administração. Neste, a dispação requer, em sede meritória, a total improcedência das referidas acusações. Ora, vejamos que o referido processo está sedimentado em denúncia de popular, baseada em matéria de jornal local. Ora, que subsídio possui para pleitear a cassação de mandato de vereador? A resposta é nenhuma, principalmente quando o editor do impresso goza de demasiado descrédito na sociedade local, possuindo inúmeras demandas judiciais nesse sentido. Não podemos esquecer que os fatos aqui tratados estão sendo apurados pela justiça local, não podendo se firmar a ocorrência de ilícitos ou condutas ofensivas à postura de parlamentar, enquanto não julgado o mérito do respectivo processo, por se tratar de medida justa e honrosa aos princípios contraditórios de ampla defesa. Pedido. Em resumo, preliminarmente requer anulação de todos os atos aqui praticados, pois como emanado em processo inexistente, já que não há ordenação, numeração, rubrica nas folhas que integra os autos, ofendendo o contraditório à ampla defesa. Caso ultrapassada a preliminar, requer a total improcedência do contido na denúncia, pela não ocorrência de tais fatos, conforme devidamente fundamentado, e pela pendência de apuração pela Justiça Estadual Comum, devendo assim ser arquivado o presente procedimento administrativo da cassação. Protesta, outro sim, provar o alegado por todas as provas em direito admitido. São os termos da presente, pede deferimento. Barcarena, Pará, 14 de abril de 2014. Ari Sérgio de Almeida Santos. Lido as peças, senhor presidente. Foi a primeira peça que foi lida, foi a defesa prévia do vereador. Antes que Vossa Excelência passe para o exame da defesa prévia, eu gostaria de ler um expediente que recebi nesse instante aqui do gabinete do vereador Pastor Alves Filho. Assunto justificativa de falta. O vereador Pastor Alves Filho, através de sua assessoria, vem através deste justificar sua ausência por estar acompanhando sua esposa, que necessitou, por motivo de saúde, ser encaminhada para Belém na última quinta-feira, a qual ainda permanece recebendo tratamento. Ressalta ainda que estará entregando ao Departamento Legislativo, posteriormente, o atestado médico de acompanhamento, pois a sua esposa está com movimentos físicos limitados e necessita imprescindivelmente do seu acompanhamento. Respeitosamente, Adelson Silva Soares, assessor de gabinete. Também essa assessoria aqui foi informada por telefone agora há pouco pela vereadora Rudilene, que a mesma também se encontra pelo mesmo motivo acompanhando sua filha em Belém. O vereador Ribeirê poderá continuar fazendo a leitura agora do exame da defesa prévia. Senhor presidente, quem nos assiste e está aqui presente, está nos ouvindo pelo meio de comunicação, nós vamos agora fazer o exame da defesa prévia feita pela comissão processante da Câmara Municipal de Barcarena.
Processo número 001/2014, da Comissão Processante da Câmara Municipal de Barcarena. Denunciado Ari Sérgio de Almeida Santos. Denunciante Antônio Carlos Vasconcelos Feio. Assunto: exame da defesa prévia. O vereador Ari Sérgio de Almeida Santos, na condição de denunciado no processo de cassação de que trata a resolução número 240, de 11 de março de 2014, encaminhou à comissão processante defesa prévia, assinada a 14 e protocolado na Câmara, a 15 de abril de 2014. A defesa prévia é instrumento colocado em favor do denunciado para o uso de seu amplo direito de defesa, que lhe assegura a Constituição Federal no artigo 5º livro e diploma legal, que disciplina a responsabilidade do prefeito e vereador, que é o decreto de lei 2001/67, este ao dizer no artigo 5º e 3º. Artigo 5º. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro em 5 dias, notificando o denunciado com a remessa da cópia da denúncia e documentos que instruem para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretender produzir e arroje testemunha até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contando o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, nesse caso, será submetido ao plenário. Se a comissão optar por prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessário para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Extrai-se da norma citada o seguinte trecho: para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretender produzir e arroje testemunha até o máximo de 10. Visto os elementos integrantes deste procedimento, na forma prescrita no decreto 201/67, apreciemos o encaminhado pelo denunciado, sem antes não deixar de mencionar o que, além de não contraditar a denúncia em peça escrita ou demandada nesta preliminar defesa, deixou de arrolar testemunha 10, bem como de requerer diligência com vista às comprovações do que alegou. O arrazoado exposto levanta a preliminar a razão de mérito para, ao final, requerer a anulação de todos os atos até aqui praticados, pois emanado em processo inexistente, já que não há ordenação, numeração, rubrica nas folhas que entrega os autos, ofendendo o contraditório e ampla defesa. Examinemos separadamente as alegações do denunciado. Da ausência de ordenação, numeração, rubrica do processo e processo inexistente. Diz o autor sobre esse preliminar que a omissão de tal ato gera insegurança quanto às peças ali colecionadas, vezes que dificulta o próprio manejo da defesa, já que inviabiliza a citação das peças sem numeração. E conclui nesse particular, requerendo anulação de todos os atos já praticados, pois emanados em processo administrativo inexistente, diante das improbidades acima elencadas.
a posição da comissão sobre a preliminar. Quanto ao ordenamento das peças processuais, anota-se que está diante do processo administrativo, o qual não segue necessariamente o rito processual de ações judiciais. Como não bem lembra o jurista José Nilo de Castro ao dizer: o processo de julgamento das informações políticas administrativas é vinculado às normas do Decreto-Lei nº 201/67 e não a do CPC ou do CPP. É a inclusão da indispensabilidade de certos atos, pois, como referido acima, não traduz e nem impõe, seja os prazos e formas judiciais aplicadas, com seus rigores, a processos político-administrativos de cassação de mandato, eletivos municipais. E a defesa dos prefeitos e vereadores em fase do Decreto-Lei nº 201/67, Del Rey II do EDP 185. É certo que as peças de um processo devem ser numeradas, mas a sua ausência a nível de procedimento político-administrativo não é causa de anulação, como, aliás, o próprio denunciado se manifesta quando considera tratar-se do erro formal e sanável, portanto, incabível até pelo alegado anulação de todos os atos já praticados. Além dos mais, ressalta-se que a notificação ao demando foi devidamente recebida e assinada, contendo a denúncia que deveria ser a peça a ser contraditada pelo requerente. Não havendo plausibilidade fática e jurídica ausentada na preliminar, a comissão rejeita as alegações ali contidas. Quanto ao mérito, foram levantadas justificativas assim enunciadas. Primeiro, ausência de fraudes, irregularidade no processo licitatório na modalidade convite, número 1/2003, processo realizado de acordo com os ditames legais e procedimentais. 2. A ausência de fraude licitatória na modalidade tomada de preço número 2, de 2013, 001, processo realizado de acordo com os ditames legais e procedimentais. Nestas razões de mérito, o denunciado se manifesta sobre processos licitatórios alusivo à construção da sede do Parlamento. Quanto aos dois tipos de licitação realizada, o convite de número 01/2013, 15.0401, e a tomada de preço de número 2, de 2013, de número 001, asseverando que ambos estavam de acordo com os ditames legais e procedimentais textuais. Alega ainda que o referido processo está sedimentado em denúncia de popular, baseada em matéria de jornal local, que, em seu entender, não representa subsídio para pleitear a cassação do mandato do vereador. Também diz que os fatos estão sendo apurados pela justiça local, não podendo se firmar a ocorrência de ilícitos ou condutas ofensivas à postura do parlamentar, quanto não julgado o mérito do respectivo processo. Ao final, requer a total improcedência do contido na denúncia, pela não ocorrência de tais fatos, conforme devidamente fundamentado, e pela pendência de apuração pela Justiça Estadual Comum, devendo ser arquivado o presente procedimento administrativo de cassação. Posicionamento da comissão sobre as razões do mérito. O denunciante, Antônio Carlos Vasconcelos Feio Júnior, requereu instalação de processo de cassação do mandato do vereador Ari Sérgio de Almeida Santos, com base no artigo 7º, inciso 1 e 3, do Decreto-Lei 201/67, artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. A extinção e a cassação do mandato do vereador
far-se-á de conformidade com o que couber o Decreto-Lei nº 201, de fevereiro de 1967. Decreto-Lei nº 201, de 67. Artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de ato de corrupção ou de improbidade administrativa. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. O denunciado não se referiu a essas duas imputações de responsabilidade política administrativa do vereador, constando neste diploma legal. Em suas alegações, aborda os procedimentos licitatórios, que em seu entender foram devidamente realizados. O correto seria, de forma objetiva, sustentar que as infrações administrativas a ele imputadas, improbidade administrativa e falta de decoro parlamentar, não ocorreram, importando esclarecer que os procedimentos licitatórios tidos pela Justiça Estadual como ilegais foram direcionados à imputação de crimes relacionados à licitação, ou seja, nada tendo a ver com a caracterização das infrações políticas administrativas já apontadas. Por outro lado, o procedimento apuratório no âmbito administrativo é próprio e não se confunde com o âmbito judicial, pois formam-se áreas distintas, como bem acentua o saudoso professor e jurista José Nilo de Castro ao declarar: os processos criminais e político-administrativos podem também ter andamento simultâneo, embora um independente do outro. Portanto, a prática em tese de atos configurados de infrações penais e políticas administrativas, responsabilidade conjuntas autônomas, não excludente, podendo ser apuradas simultaneamente. Identificadas normas legais que disciplinam a cassação de mandato do vereador, prevista no artigo 7º, inciso 1 e 3 do Decreto 201 de 1967, examinemos separadamente as apontadas na denúncia, que foram os incisos 1 e 3 do referido diploma legal. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de ato de corrupção ou de improbidade administrativa. Trata-se a colocação por pertinente os ensinamentos de Egron Junqueira Ferreira, ao dizer: o inciso 1º, artigo 7º, prevê duas hipóteses que autorizam a cassação do mandato do vereador: a utilização do mandato para a prática de ato de corrupção, a utilização do mandato para a prática de ato de corrupção, b, a utilização do mandato para a prática de improbidade administrativa. Parece-nos que a segunda hipótese já está compreendida na primeira, pois a improbidade administrativa é uma das formas de corrupção. Mas deve-se ficar atento ao disposto no inciso 4º do artigo 37 da Constituição. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda de função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Não pode o vereador usar do mandato popular para praticar corrupção, obtendo vantagem para si ou para outro, em decorrência do cargo que o exerce. O mesmo acontece com deputado federal, senador, e a eles a Constituição contempla com idêntica apenas no inciso 1º do artigo 55. Artigo 7º, inciso 3º. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Prossegue o ilustre tratadista,
prevê este inciso duas hipóteses. A. Procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. B. Falta com o decoro na sua conduta pública. A. O procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. O inciso em exame dividiu o procedimento do vereador quanto no exercício do cargo, dentro do recinto da edibilidade, onde é exigido procedimento compatível com a dignidade da Câmara, com o seu procedimento externo na vida pública. O procedimento incompatível com a dignidade da Câmara, de respeito à atitude e aos modos, à conduta no exercício do cargo, quando se encontra em sessão ou a serviço dela, como seu representante. Assim, por exemplo, um vereador que comparece embriagado à sessão da Câmara ou que nos debates use de linguagem incompatível com a seriedade que o exercício do mandato exige, estará procedendo de forma incompatível com a dignidade da Câmara. B. Falta de decoro na sua conduta pública. O vereador não é somente vereador quando participa das reuniões do Legislativo. Durante todo o mandato, representa o povo. Sua atitude, compostura e modo de agir não se cinge aos atos pertinentes ao exercício do cargo. Como mandatário do povo, deve ser fiel à confiança que lhe foi depositado pelo eleitorado. A evolução dos tempos permitiu que jovens fossem guindados ao cargo de vereador. Basta ter 18 anos para ser eleito. E vimos que ultimamente um número razoável de jovens foram eleitos vereadores, o tempo em que somente a idade constituía fator de confiança já está desaparecendo. Felizmente, pois a energia e as ideias novas podem dar muito em favor dos municípios e permitir a criação de uma nova elite política. Entretanto, a honra que o mandato confere deve ser retribuída com o sacrifício do seu exercício. Assim, tanto o jovem como os mais velhos devem, fora da Câmara, ter decoro na sua conduta pública. A vida externa do homem público reflete não só a respeito do que ele tem pelos que exerce, como também constitui garantia de confiança do eleitorado e consolidoliza o aprimoramento da democracia. Portanto, a conduta pública do vereador importa a vida política do município. O desgregamento na vida pública autoriza a cassação do mandato, pois a falta de decoro e de respeito do vereador acaba por refletir da corporação a que ele pertence. A apuração do cometimento ou não das infrações político-administrativas que trata o artigo 7º do inciso 1 e 3 do decreto 201/67 deve ser verificado no curso do presente processo, decidindo desta comissão pelo seu prosseguimento e assim indeferindo a requerida defesa prévia do vereador Ari de Almeida Santos. Ultime-se as providências cabíveis no que tange a expedição de mandato de intimação para que o denunciado compareça à presença desta comissão para a oitiva de seu depoimento, respeitando-se os prazos legais na efetivação desse procedimento. Mesmo não tendo juntado provas e nem arrolado testemunhas em respeito aos direitos indisponíveis assegurado a qualquer acusado, intime-se também um denunciado e seu advogado, caso seja constituído, para que remeta as provas, indique as testemunhas e apresente nesta comissão para os devidos depoimentos, em tudo sendo obedecido aos prazos legais pertinentes. Câmara Municipal de Barcarena, resolução número 240 de 2014, em 22 de abril de 2014. Tiago Rodrigues, vereador relator da comissão processante. Padre Carlos Pinto da Silva,
vereador presidente, e Iberê Gomes Miranda, vereador membro da comissão processante. Lida a segunda peça, senhor presidente. Obrigado, vereador. Gostaria que fosse feita a leitura da terceira e última peça, que é o relatório final da comissão processante. Relatório da comissão processante, parecer final. Do objeto do relatório. O presente relatório condensa os procedimentos pertinentes à apuração de eventuais irregularidade praticada pelo vereador Ari Sérgio de Almeida Santos, membro desta Casa de Leis, através do processo número 001/2014, da Comissão Processante de Barcarena, instaurada pela resolução número 240/2014 da Câmara Municipal de Barcarena. Da representação: o senhor Antônio Carlos Vasconcelos Feio Júnior, brasileiro, solteiro, de 35 anos de idade, portador do título de eleitor número 039-32-98-91-350, zona 065, seção 147, documento, cópias anexos, residente no bairro Vila dos Cabanos, Travessa Antônio Jacinto, quadra 307, lote 12, município de Barcarena, com fundamento no artigo 46 da Lei Orgânica Municipal e artigo 7º, 1 e 3 do Decreto-Lei 201, de 27/2/67, apresentou denúncia à Câmara de Barcarena contra o vereador Ari Sérgio de Almeida Santos, requerendo a cassação do mandato desse vereador, com fundamento no dispositivo legais já mencionado. Em síntese, diz o requerente em sua denúncia que o vereador Ari Santos está respondendo a processo civil e criminal na comarca de Barcarena, nominando os processos respectivos. Que o Poder Judiciário em Barcarena, em razão das ações referidas, afastou aquele vereador da presidência da Câmara na ação civil pública de improbidade administrativa e o afastou do serviço público na ação criminal, indiciando nos crimes de peculato, falsidade ideológica, formação de quadrilha e fraude em licitação. Diz ainda na denúncia que os fatos foram originados por procedimento ilícito do vereador Ari Santos, que teria de forma fraudulenta tentado construir o prédio da Câmara Municipal, forjando licitação e superfaturando o valor da obra. Acrescenta que os fatos são notórios e de amplo conhecimento público, dispensável assim de comprovação. Requer, finalmente, a cassação do mandato do vereador Ari de Almeida Santos, por infringência ao disposto no artigo 7º, inciso 1 e 3 do Decreto-Lei 201/67, folhas 1 a 4, verso. Da instauração do processo. Em sessão plenária, realizada no dia 11 de março de 2014, foi aceita a denúncia por maioria de 2/3 dos vereadores, escolhido por sorteio os integrantes desta comissão, que entre si se elegeram: o vereador Padre Carlos Pinto da Silva, PT, como presidente, o vereador Tiago Lima Rodrigues, PSDB, como relator, e vereador Iberê Gomes Miranda, PR, membro, conforme consta na ata da sessão, respectiva na resolução número 240/2014, folha 05 a 17. Dos procedimentos iniciais do processo. Acatada a denúncia, foi feita a devida comunicação ao juiz eleitoral, ao Ministério Público em Barcarena, que está nas folhas 31 a 32. A comissão processante, em acatamento ao disposto no artigo 5º, 3 do Decreto-Lei nº 201/67, expediu o mandato de notificação ao denunciado para apresentar defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias, indicando as provas que pretendia produzir e arrolando sua testemunha até o máximo de 10, sobre os fatos narrados na denúncia. Folhas 23 a 29. O denunciado requeriu a prorrogação do prazo para apresentar a defesa,
folha número 30, encaminhando sua defesa prévia, assinada em 14 de abril e protocolada em 15 do mesmo mês de 2014, folha 37 a 41. Nessa peça defensiva, apontou fatos que entendeu serem necessário a apreciação da comissão processante. Preliminarmente requereu anulação de todos os atos praticados, pois emanado em processo administrativo inexistente, pela ausência de ordenação, numeração, rubrica das peças do processo. No mérito, se posiciona no sentido de não prosperar o processo de cassação, pelos seguintes motivos: ausência de fraudes, irregularidade no processo licitatório na modalidade convite, número 1 de 2013, 150.401, processo realizado de acordo com os ditames legais e procedimentais. Assim argumentou: vejamos que o processo licitatório, ora destacado, serviu para a consecução da contratação de serviço de engenharia para a construção do anexo 1 da sede do Parlamento Municipal. Este fato inegável é impossível concluir de forma diferente. Outro sim, a suposta tese de que as obras da sede do Parlamento haviam iniciado antes da finalização do processo licitatório e de tomada de preço, consubstancia-se também em informações jornalísticas do jornal O Cidadão. Ora, deve ser de conhecimento de Vossa Excelência. O editor do dito jornal responde a diversos processos civis e criminais na comarca de Barcarena, pela vinculação frequente de notícias inverídicas e ofensivas, sobretudo a figura pública locais. Portanto, impossível firmar seriedade e verdade em qualquer matéria publicada no dito impresso, pois são direcionadas com o intuito de macular a imagem dos atuais governantes de Barcarena. A publicidade e a competitividade não foram violadas no referido certame. Haja visto que os convites foram enviados e o aviso de licitação afixado no prédio do Parlamento. A modalidade de citação convite dispensa algumas formalidades, fornecendo à administração discricionalidade de escolher os participantes do processo, o que não impede a participação daqueles não convidados. As representações de empresários locais no ramo foram em relação à tomada de preço e não guardam nexo com o processo de convite. Outra alegação apresentada foi assim formulada: ausência de fraudes, irregularidade no processo licitatório na modalidade tomada de preço 2 de 2013, 001. Processo realizado de acordo com os ditames legais e procedimentais. Em relação ao processo licitatório da tomada de preço número 2 de 2013, 0001, ilegalidade nenhuma foi praticada na instrução do referido procedimento licitatório. Haja visto que a publicação foi acertada, pendente apenas o erro quanto à delimitação do objeto, que era a construção anexo 1 e 2 da sede do Parlamento Municipal, o qual foi corrigido publicamente na imprensa oficial do Estado, datado de 9 de 5 de 2003. Ora, diante da existência dos dois processos licitatórios para a construção da sede do Parlamento com seus objetos devidamente delineados, a conclusão óbvia é que nunca houve montagem e criação de processo. Os processos estão acostados nos autos do processo judicial ao norte citado. A Câmara Municipal de Barcarena não dispunha de imediato do total de recurso para a obra global, o que levou à consecução da parte da mesma alguns meses depois do restante, principalmente em virtude da mudança de chefia, tanto do Executivo quanto do Legislativo, ocasionando insegurança quanto ao recebimento efetivo dos recursos que a Câmara Municipal faria jus. Em relação à suposta ofensa, a competitividade e a igualdade entre os interessados no certame, certamente empresas receberam
o instrumento convocatório, mas não compareceram à sessão pública do processo de tomada. Tais documentos estão nos autos do processo judicial em trâmite na primeira vara civil de Barcarena. Neste contexto, a presente denúncia não merece acolhimento, pois os argumentos apresentados são frágeis e carecem de provas, baseado unicamente em conjecturas e fantasias. Excelências, os supostos vícios enfrentados acima não se sustentam diante da realidade dos fatos da legislação de regência. O conteúdo da acusação não merece qualquer consideração, requerendo desde já a total improcedência dos pedidos. Não se vislumbra qualquer atitude do requerido ocasionou dano erário, ilegalidade ou mesmo quebra de princípios constitucionais ou decoro parlamentar. Não ficou demonstrado qualquer falha na juridicidade dos procedimentos licitatórios. Inexistente qualquer ato de ilegalidade. Para exigir improbidade, tem que previamente existir ilegalidade. A dicotomia é necessária. Se não existe ilegalidade, e muito menos dano, não existe improbidade, ausente os pressupostos para se aplicar as inconstitucionais sanções do artigo 9º, 10, 11 e 12 da Lei nº 8.429 de 92. Nesse passo, o defendente não facilitou ou concorreu para o incremento ou lesão do patrimônio municipal em benefício próprio ou de terceiro, uma vez que os procedimentos licitatórios foram efetivamente realizados, não ocorrendo prejuízo ao erário e nem ao suposto enriquecimento ilícito do mesmo. Não houve ofensas a qualquer dispositivo da Lei Federal número 8.666/93, bem como delineado nos tópicos relativos ao processo licitatório, destacado, não havendo assim subsunção ao artigo 10, 8 e 7 da Lei Federal número 8.492 de 1992. Com a argumentação despendida ao norte, é de fácil conclusão que os fatos narrados na denúncia jamais ocorreram. Da mesma forma, como destacado ao norte, em relação aos princípios da legalidade e moralidade, não houve ofensa aos princípios da imparcialidade, fidelidade ou eficiência. As obras objeto dos dois certames vão atender unicamente, exclusivamente ao interesse coletivo, com o melhor funcionamento do Parlamento. Em nenhum momento se vislumbrou o direcionamento à empresa projetar, já que a mesma venceu os certames, pois estava devidamente habilitada apta a realizar os serviços e as demais, ambos os processos licitatórios a pareceres interessados, sendo que na tomada de preço estes receberam o edital e não compareceram à sessão pública. Inexistindo ofensa, ilegalidade, moralidade e imparcialidade, certamente inexiste ofensa aos princípios da fidelidade e da eficiência, já que os processos licitatórios atendem aos anseios da administração. Neste diapasão, requer, em sede meritória, a total improcedência das referidas acusações. Ora, vejamos que o referido processo está sedimentado em denúncia de popular, baseada em matéria de jornal local. Ora, que subsídio possui para pleitear a cassação de mandato de um vereador? A resposta é nenhuma, principalmente quando o editor do impresso goza de demasiado descrédito na sociedade local, possuindo inúmeras demandas judiciais nesse sentido. Não podemos esquecer que os fatos aqui tratados estão sendo apurados pela justiça local, não podendo se firmar a ocorrência de ilícitos. De ilícitos ou condutas ofensivas à postura de parlamentar, enquanto não julgado o mérito do respectivo processo,
por se tratar de medida justa e honrosa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Optou-se pela transcrição, in lefte, da defesa prévia, pois mesmo ciente do direito de apresentar provas e arrolar testemunha, não as apresentou, bem como não se manifestou em alegações finais, da qual foi regularmente intimado. Dos procedimentos apuratórios. O exame pela comissão dos fatos e razão exposta na defesa prévia consta nas folhas 42 e 46, dos quais se extrai. Examinemos separadamente as alegações do denunciado, da ausência de ordenação, numeração, rubrica do processo inexistente. Diz o autor sobre esse preliminar que a omissão de tal ato gera insegurança quanto às peças ali colecionadas, vezes que dificulta o próprio manejo da defesa, já que inviabiliza a citação das peças sem numeração. E conclui nesse particular, requerendo anulação de todos os atos já praticados, pois emanados em processo administrativo inexistente, diante das improbidades administrativas elencadas. A posição da comissão sobre preliminar. Quanto de ordenamento de peças processuais, anota-se que se está diante de processo administrativo, o qual não segue necessariamente o rito processual de ações judiciais, bem como lembra o jurista José Nilo de Castro ao dizer: o processo de julgamento das informações políticas administrativas é vinculado às normas de Decreto-Lei 201/67 e não às do CPC ou do CPP. E a inclusão de indispensabilidade de certos atos, como referido acima, não traduz e nem impõe, sejam os prazos e formas judiciais aplicadas, com os seus rigores, a processos político-administrativos de cassação de mandato, eletivos municipais, em a defesa dos prefeitos e vereadores em face do Decreto-Lei 201/67. É certo que as peças de um processo devem ser numeradas, mas a sua ausência a nível de procedimento político-administrativo não é causa de anulação, como, aliás, o próprio denunciado se manifesta, quando considera tratar-se de erro formal e sanável, portanto incabível, até pelo alegado anulação de todos os atos já praticados. Além dos mais, ressalta-se que a notificação ao demandado foi devidamente recebida e assinada, contendo a denúncia que deveria ser a peça a ser contraditada pelo querelante. Não havendo plausibilidade fática e jurídica sustentada na preliminar, a comissão rejeita as alegações ali contidas. Quanto ao mérito, foram levantadas justificativas assim enunciadas. A ausência de fraudes, irregularidade no processo licitatório, na modalidade convite número 1/2013, 15.0401, processo realizado de acordo com os ditames legais e procedimentais. Ausência de fraude licitatória, na modalidade tomada de preço número 2, de 2013, 001, processo realizado de acordo com os ditames legais e procedimentais. Nessas razões de mérito, o denunciado se manifesta sobre processos ilicitatórios, alusivos à construção da sede do Parlamento, quanto aos dois tipos de licitação realizadas, o convite de número 01/2013, 15.0401, e a tomada de preço de número 2 de 2013, 001. Asseverando que ambos estavam de acordo com os ditames legais e procedimentais. Alega ainda que o referido processo está sedimentado em denúncia de popular, baseada em matéria de jornal local, que em seu entender não representa o subsídio para pleitear a cassação de mandato de vereador,
também diz que os fatos estão sendo apurados pela justiça local, não podendo se firmar ocorrência de ilícitos ou condutas ofensivas, posturas do parlamentar, enquanto não julgado o mérito do respectivo processo. Ao final, requer a total improcedência do contido na denúncia, pela não ocorrência de tais fatos, conforme devidamente fundamentado, e pela pendência de apuração pela Justiça Comum, devendo ser arquivado o presente procedimento administrativo de cassação. Posicionamento da comissão sobre as razões do mérito. O denunciante Antônio Carlos Feio Júnior requereu instauração de processo de cassação do mandato do vereador Ari Sérgio de Almeida Santos, com base no artigo 7º, inciso 1 e 3 do Decreto-Lei nº 201/67 e artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Referidas normas prescrevem-se. Artigo 46 da Lei Orgânica do Município. A extinção e a cassação do mandato do vereador far-se-á de conformidade com o que couber o Decreto-Lei nº 201 de fevereiro de 1967. Decreto-Lei nº 201/67. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos e de corrupção ou de improbidade administrativa. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. O denunciado não se referiu a essas duas imputações de responsabilidade política administrativa do vereador, constante nesse diploma legal. Em suas alegações, aborda os procedimentos licitatórios que, em seu entender, foram devidamente realizados. O correto seria, de forma objetiva, sustentar que as infrações administrativas a ele imputadas, improbidade administrativa e falta de decoro parlamentar, não ocorreram, importando esclarecer que os procedimentos licitatórios tidos pela Justiça Estadual como ilegais foram direcionados à imputação de crimes relacionados à licitação, ou seja, nada tendo a ver com a caracterização das infrações político-administrativas já apontadas. Por outro lado, o procedimento apurado no âmbito administrativo é próprio e não se confunde com o de âmbito judicial, pois formam-se áreas distintas, bem como acentua o saudoso professor jurista José Nilo de Castro ao declarar: os processos criminal e político-administrativo podem também ter andamento simultâneo, embora um independente do outro. Portanto, a prática em tese de atos configurados de infrações penais e políticas administrativas e responsabilidades conjuntas autônomas, não excludentes, podem ser apuradas simultaneamente. E a defesa dos prefeitos e vereadores em face do Decreto-Lei 201/67, face ao determinado pelo prosseguimento do processo, a comissão oficiou ao juiz da primeira vara civil de Barcarena, a terceira vara criminal, solicitando a cópia da decisão interlocutória desse ajuizado, referente à ação civil e penal, respectivamente pelas quais respondeu o vereador Ari Sérgio de Almeida Santos. Nesse mesmo sentido, foi solicitado cópia da denúncia do Ministério Público sobre o mesmo fato. As solicitações desses documentos foram respondidas pelo juizado competente, com ressalva, ao informado pela vara civil em que o titular, doutora Ângela Graziela Zetes, disse da impossibilidade de atender ao solicitado, em virtude de ter sido decretado na ação civil pública o segredo de justiça, ficando o acesso aos autos, portanto, restrito às partes e seus advogados. O denunciado foi regularmente intimado para prestar depoimento
consciência do prosseguimento do processo e encaminhamento da manifestação da comissão processante. Do interrogatório dos denunciados. O seu interrogatório contém 56 a 62 folhas. O presidente da comissão lembrou ao depoente de seu direito em permanecer ciente, conforme lhe assegura o artigo 5º. Questionado se não considerava constrangedor ao Poder Legislativo estar com o vereador respondendo o processo na Justiça e criminal com seu afastamento da Câmara, respondeu que não se deveria fazer pré-julgamento, pois a situação está em curso e que o constrangimento ao Legislativo é pelo desgaste que gera o processo em si, entendendo que a mídia tem o poder de absolver ou condenar. Perguntado pelo presidente da comissão se era possível arrolar testemunha para o seu direito de defesa e confirmar suas declarações, respondeu que era necessário investigar as afirmações do jornal, quando diz que ele confessou o crime, acreditando que há um complô contra a sua pessoa. Pediu que as declarações do denunciante fossem revistas, porque se baseou em notícia de jornal, tendo nessa oportunidade sido aparteado pelo relator, vereador Tiago Rodrigues, esclarecendo que a denúncia do senhor Feio não foi baseada em matéria de jornal, lendo a parte da denúncia escrita. Quarto, o presidente questionou o fato de que tenha optado por aquisição de terreno para a construção da Câmara e não utilizou o Instituto da Desapropriação, ao que o depoente respondeu que essa foi a sua primeira intimação, mas os terrenos que, procedendo a uma busca na prefeitura, verificou-se que os terrenos poderiam abrigar a sede da Câmara. Pela sua extensão, encontravam-se em litígio, pois isso foi até ao Ministério Público, convidando o promotor, Dr. Maurício, para lhe acompanhar na procura de uma área para abrigar a sede da Câmara. Diz que foi procurado pelo senhor Edgar Magno, que tinha um terreno disponível com imóvel dentro que facilitaria a construção. Continuou a pesquisa, mandando avaliar o terreno, não atendendo para que tal operação pudesse ser feita por desapropriação, por falta de experiência, e tendo para dar imediata resposta ao Ministério Público, que havia recomendado aos vereadores que a Câmara cessasse a construção de prédio próprio, dizendo não ter havido superfaturamento, porque foi feita uma prévia avaliação. 5. O vereador Iberê Miranda, membro da comissão, perguntou sobre os documentos do imóvel e da Câmara se existiam, tendo respondido que chegou a ir por 3 vezes no Departamento de Finanças da Prefeitura pedindo providência, acreditando que foi boicotado, ficando 75 por 5 em tramitação. Novamente o vereador Iberê questionou que se havia documento. Havia como a Câmara brigar pelo direito ao terreno, ao que o depoente, a escritura estava sendo providenciada. Conforme lhe informou seu assessor, o senhor José Pina, dizendo que tinha um único documento, pois fez busca nos cartórios. Foi novamente questionado pelo vereador Iberê Miranda, que lhe perguntou se, em termos financeiros, o pagamento do terreno foi feito. Respondeu que tinha um cheque nominal, no valor de R$150 mil, ao senhor Geraldo, que tinha a escritura do terreno. Na oportunidade, o membro da comissão, vereador Iberê Miranda, afirma que, tendo cópia do cheque, tem como a Câmara requerer o direito
e a comissão solicitou providência do documento do terreno, recibo de compra e venda e levantamento imobiliário, escritura do terreno, cópia do cheque de compra do terreno e de todos os documentos referentes à compra do terreno. 7. O presidente da comissão perguntou qual a motivação para execução e construção ser um suporte jurídico da propriedade, ao que respondeu o declarante, que documento de compra e venda já era início da ansiedade gerada pelo Ministério Público de que começou as obras. Prosseguiu, acreditando que não havia prejuízo mesmo sem a totalidade dos documentos necessários. O presidente da comissão perguntou se houve atentado contra a lei de licitação, fracionando a obra. O depoente respondeu que fracionamento é uma questão de interpretação, esclarecendo que ao encomendar o projeto de construção da Câmara, veio com este formato de pontes 1, 2 e 3, baseado na preocupação no fato do contrato do aluguel do prédio da Câmara terminar em julho e ainda estando o citado prédio com segurança na estrutura comprometida, inclusive com a avaliação em loco do Corpo de Bombeiro e a verba que possuía não existia ao total da obra, tendo assim optado pelo fracionamento, a partir da realidade que possuía com o cronograma a ser cumprido. Por isso afirma que é questão de interpretação. O técnico buscou a aceleração das obras, mas o Ministério Público interpretou dessa maneira. O presidente da comissão perguntou se houve comunicação do processo de construção do prédio da Câmara aos demais vereadores e se foram feitos processos licitatórios pertinentes, tendo o declarando respondido afirmativamente, que fez a apresentação do projeto, mas nem todos os avisados do início da obra. Quanto ao processo licitatório, passa a primeira pela comissão de licitação e só depois chega às suas mãos, sendo seu papel apenas de concordar com o trabalho da comissão. Disse ainda que a carta convite foi feita obedecendo às regras tomadas de preço. Disse ainda que a carta convite foi feita obedecendo às regras. A tomada de preço foi anulada, pois iria corroborar a interpretação que estava sendo dado de fracionamento de despesa. 9. O presidente perguntou quais os critérios para constituir a comissão de licitação, tendo respondido que inicialmente pediu à diretoria do Legislativo, senhora Vanilza Carvalho, fazer contato com o senhor Frederico Mário de Holanda para que ele o assessorasse, mas o citado servidor da prefeitura não estava disponível. Assim designou a servidora efetiva Joana Célia Cunha e designou a senhora Joelma e o senhor José Pina para providenciar a formação da comissão. 10. O presidente perguntou quanto à participação e envolvimento da senhora Joelma nos processos licitatórios, ao que respondeu que a senhora Joelma era a responsável pelo controle interno da Câmara e solicitada a esclarecer ajuda aos membros da comissão pela experiência que possuía. 11. O presidente perguntou se a senhora Márcia participou efetivamente como presidente dos processos licitatórios nos casos em que ocorreu a licitação, tendo respondido que a partir dos documentos que lhe foram apresentados, comprova que ela participou, mas que cabe a ela responder esse questionamento. 12. Foi perguntado pelo presidente qual o seu envolvimento com as demais pessoas que foram denunciados pela Justiça de Barcarena, tendo respondido que alguns conhecem de vista, o engenheiro da empresa Projetar não conhecia, sabia apenas que fez trabalho para a prefeitura. Pede-se que seja feita essa pergunta a eles para confirmar o que ele diz. 13.
Também perguntou o presidente se o vereador buscou benefício próprio ou de outro. Respondeu que não, que buscou fazer a coisa correta, a coisa correta, sem procurar beneficiar alguém, tendo como objeto fazer um bom negócio em benefício do erário. 14. O vereador relator perguntou como ele justifica o fato de haver divergência nos valores por ele apresentado, quanto às despesas realizadas e à mediação das obras pelo tribunal constante no relatório da inspeção. Respondeu que estava sendo feita a estrutura metálica do telhado, cabendo à empresa, justificou esta mediação que não constava e estava à parte. 15. O vereador relator perguntou se o Tribunal de Contas, quando da sua inspeção, solicitou informação do interrogado, ao que respondeu negativamente, e está aguardando a notificação do tribunal para apresentar a sua defesa quanto aos fatos empregados no relatório. Feita a leitura do termo de interrogatório, para que o depoente indicasse as retificações julgadas necessárias, este disse não ter retificação a fazer, por estar de inteiro acordo com o seu teor. Esse termo foi assinado pelo depoente, pelos membros da comissão, depois de lido e achado conforme. Outros procedimentos apuratórios. Em razão da referência no depoimento do denunciado, a senhora Márcia Cristina e Joelma Janaú, a comissão entender se é necessário a oitiva de suas declarações, as intimando na condição de testemunhas referenciadas, dando ciência ao denunciado. A senhora Márcia Cristina compareceu junto à comissão e, na oportunidade, solicitou nova data para prestar as declarações, inclusive solicitando documentos para que se inteirasse do ocorrido. Sua solicitação foi acatada, com a marcação de nova data para o seu depoimento, sendo-lhe entregue a documentação solicitado, tudo registrado no termo de comparecimento de testemunha. Termo de entrega de documento devidamente assinado pelos membros da comissão e pela senhora Márcia Cristina. Não tendo sido encontrada a senhora Joelma Janaú de Moraes, foi intimada para prestar declaração mediante edital de intimação publicado no Diário Oficial. Entretanto, a senhora Márcia Cristina, que solicitou e tomou conhecimento da nova data para o seu depoimento, bem como a senhora Joelma Janaú de Moraes, ambas não compareceram na data marcada para a tomada de suas declarações, ficando devidamente registradas suas ausências mediante documentos próprios. Compareceu junto à comissão processante o senhor José Pina, tesoureiro da Câmara, na gestão do vereador Ari Santos, fazendo entrega de documentos recebidos conforme termos específicos constantes. 1. Escritura original do terreno em nome de Geraldo Vaz. 2. Parecer técnico de avaliação do terreno situado na Travessa Miguel Costa, sem número, quarteirão 173, bairro Betânia, sob o contrato imobiliário número 0101, 1730247.001. 3. Certidão de registro de imóvel, que será transferido para a Câmara. 4. ITBI pago pelo senhor Geraldo Lopes Vaz, cópia da ordem de empenho 3 e pagamento constante de recibo, a cópia de um cheque e a cópia de uma transferência. 6. Certidão negativa do depósito público com vigência vencida sobre o terreno. Esses documentos, juntamente com os posteriormente mencionados, constituirão tópicos específicos na oportunidade de seus exames. Das informações solicitadas, a comissão, tendo em vista as declarações do denunciado e a entrega de documento pelo assessor José Pina, entendeu ser de bom álvitre proceder diligência para a verificação do ocorrido. Assim, o presidente da comissão oficiou ao presidente da Câmara solicitando informação sobre os contratos realizados na gestão do vereador Ari Santos. Nesse diapação,
foi oficiado à Secretaria Municipal de Receita, solicitando informação sobre a situação cadastral do terreno, localizado na Travessa Miguel Costa sem número, e outro expediente, fornecendo melhores dados para subsidiar a resposta. Também foi oficiado ao cartório Agildo Costa Campos, solicitando informação da legalização desse terreno, e se constava a transferência para a Câmara Municipal, e ainda em um novo expediente fornecendo melhores dados para subsidiar a resposta do solicitante. Sobre o solicitado, a comissão recebeu resposta do presidente da Câmara de Barcarena, folhas 131 a 132, resposta do cartório Agildo Costa Campos, folha 132 a 138, e resposta da Secretaria Municipal de Receita, folha 139. Da avaliação do apurado, nesse tópico, se procederá à avaliação dos fatos ocorridos a partir do prosseguimento do processo que ocorreu a quando da manifestação da comissão processante, após o exame da defesa prévia, opinando pela continuidade dos procedimentos apuratórios. Nesse sentido, iremos particularizar o exame das situações existentes como a seguir. Do interrogatório do denunciado, procurou-se basear essas declarações apontando o especialmente. O denunciado não arrolou testemunha como era o seu direito, limitando-se a dizer que era necessário investigar as afirmações do jornal quando diz que ele confessou o crime. Perguntado por que não utilizou o Instituto da Desapropriação na compra do terreno, respondeu que não havia terreno disponível pela Prefeitura, pois o que estava todos em litígio, bem como pela falta de experiência e também para logo responder ao Ministério Público em Barcarena, e pela necessidade de dar resposta à população, mandando avaliar o terreno que lhe foi oferecido pelo senhor Edgar Magno, sem atentar para a desapropriação, tendo sido imóvel avaliado pela empresa. Sobre documento do terreno em nome da Câmara, diz que foi no Departamento de Finanças da Prefeitura por 3 vezes, pedindo providência, por isso acredita que foi boicotado, afirmando, entretanto, que estava sendo providenciada a escritura. Quanto ao pagamento do terreno, disse que havia um cheque nominal, no valor de R$150 mil, passado ao senhor Geraldo Vaz, que era o proprietário do terreno. Perguntado por que executou a construção sem um suporte jurídico da propriedade, respondeu que o documento de compra e venda já é o início. Quanto ao fracionamento da licitação, disse que o cronograma era a ser realizado em partes 1, 2 e 3. Porque não possuía recurso suficiente para o total da obra e optou por esse modo, pois o prédio que abrigava a Câmara estava com sua estrutura comprometida, como atestou o Corpo de Bombeiro. Por isso afirma que considerar como fracionamento era uma questão de interpretação, como emendou o Ministério Público. Perguntado se a senhora Márcia participou efetivamente como presidente nos processos licitatórios no caso que ocorreu a licitação, respondeu que, a partir dos documentos que lhe foram apresentados, comprovava que ela participou. Sobre se conhecia as pessoas que foram denunciadas na Justiça de Barcarena, disse que alguns conheciam de vista e que o engenheiro da empresa Projetar não conhecia, mas que sabia que trabalhava na Prefeitura de Barcarena. Nega que tivesse buscado benefício próprio ou de outro em si, buscando fazer a coisa correta sem procurar beneficiar alguém. Quanto à divergência na medição detectada pela inspeção do TCM, conforme questionamento do relator, disse que cabia à empresa justificar essa medição. Também informou que o Tribunal de Contas, quanto da inspeção, ele não foi chamado para dar explicação, estando no aguardo da notificação para apresentar a defesa. Dos pontos controversos do interrogatório,
não arrolou testemunhas em seu direito de defesa, o que denota a inexistência de uma das provas essenciais no processo, que é chamada de prova testemunhal. Não arrolou testemunha em seu direito de defesa, o que denota a inexistência de uma das provas essenciais no processo a que é chamado prova. Não utilizou o instituto da desapropriação quando teve a intenção de construir o prédio da Câmara, desejando adquirir um terreno que passou em prazo muito curto, pois dois proprietários, o primeiro o senhor Crescêncio de Oliveira Leão, que vendeu o terreno, legalizado na Travessa Miguel Costa, sem número, quarteirão 173, bairro Betânia, a Geraldo Lopes Vaz, pelo valor de R$82 mil, cuja escritura pública de compra e venda foi lavrado em 1/4/2013. O senhor Geraldo Lopes Vaz é que teria feito transação comercial de possível venda desse terreno à Câmara Municipal, tendo recebido o valor de R$150 mil, conforme cópia do recibo e de ordem de pagamento datadas. As ordens de pagamento número 250-4004, no valor de R$70 mil, em 25 de abril de 2013, como os respectivos recibos nessa data, folha 109 a 110, e ordem de pagamento de número 290-40-003, no valor de R$10 mil, em 29 de abril de 2013, com respectivo recibo na mesma folha, e ordem de pagamento da mesma folha, de número 260-40-003, no valor de R$70 mil, em 26 de abril de 2013. Também acompanha do recibo correspondente, todos assinados pelo vendedor senhor Geraldo Lopes Vaz. Causa, assim, perplexidade que a área a ser adquirida na gestão do vereador Ari Santos custou R$150 mil em transação realizada em fins de abril de 2013, 25 a 29 de abril, enquanto que o vendedor, o senhor Geraldo Lopes Vaz, comprou o referido terreno do senhor Crescêncio de Oliveira Leão por R$82 mil, em compra registrada em cartório em 1º de abril de 2013, ou seja, o mesmo terreno no mês de abril valorizou-se quase 100%, havendo evidentes sinais de superfaturamento. Também declarou que nas licitações limitava-se a concordar com a realizado pela comissão, fugindo assim de sua responsabilidade que advém do ato homologatório, pois que a sua competência, além do mais, em sua defesa prévia, defendeu essas licitações, dizendo que estavam corretas. A mediação constatada pela inspeção do tribunal, por ele foi considerada como de responsabilidade da empresa, quando se sabe que é dever do ordenador da despesa constatar a fidelidade das realizações de despesas, seja de serviço ou de obras. A alegação de que o recibo de compra e venda do aludido terreno já era o início do suposto jurídico da propriedade não tem plausibilidade legal, pois até o presente momento não há qualquer documento em cartório nesse sentido. Inclusive, há certidão passada pelo cartório Agildo da Costa Campos, dizendo que os imóveis registrados sob a matrícula 2022, 2023, 2024, 2020 e 2025 encontram-se em nome de Geraldo Lopes Vaz, não constando em nenhum ato de transferência em andamento no nome da Câmara Municipal de Barcarena. De outros fatos apurados da execução dos contratos, a comissão oficiou ao presidente da Câmara, vereador Paulo Sérgio de Matos Alcântara, perguntando-lhe, primeiro, se mantém os contratos de gestão de Ari Santos.
Segundo, em caso negativo, qual a razão pelo não prosseguimento desses contratos e de que forma foram rescindidos? 3. Em caso de rescisão contratual, se houve provocação judicial por parte dos rescindidos, o vereador presidente da Câmara, através do ofício 109/2014, de 20 de maio de 2014, prestou as informações solicitadas pela comissão anteriormente mencionada. Do informado, extrai-se o seguinte, que suspendeu preliminarmente a execução desses contratos após instaurar procedimento administrativo em razão da ocorrência dos fatos. Nesse procedimento foram notificadas as empresas contratadas, assegurando ampla defesa, tendo parecer jurídico se manifestado pela anulação dos contratos praticados no primeiro semestre de 2003. A presidência da Câmara, em 14 de agosto de 2013, expediu termo de rescisão unilateral dos contratos oriundos do processo licitatório ocorrido pelo primeiro semestre de 2013, com fundamento nos artigos 87, 3º, 78 e 79 da Lei nº 8.666 de 93. Após esse procedimento, foi concedido prazo legal para as empresas para que se manifestassem sob pena de revelia. Nenhuma das empresas contestou, bem como não houve qualquer provocação judicial dos interessados. No exame do informato, constata-se que todos os contratos na gestão de Ari Santos foram objeto de rescisão unilateral, com fundamento nos artigos 87, 3º, 88 e 89 da Lei 8.666/93. Vejamos o que prescreve essas normas. Artigo 87. Pela execução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. 3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Artigo 88. As sanções previstas no inciso 3º e 4º do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas, aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta lei, primeiro, tendo sofrido a condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo. 2. Tenho praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados. Artigo 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inelegibilidade. Pena, detenção de 3 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou da inelegibilidade ilegal para celebrar contrato com o poder público. Conclui-se assim que os contratos referenciados foram rescindidos unilateralmente, conforme as normas legais pertinentes. A rescisão unilateral ocorre quando a administração pública, por motivo de ilegalidade, inadimplência contratual por parte do contratado ou em razão de interesse público decidido por fim ao contrato, antes do final do seu prazo de vigência. Não foram contestadas essas rescisões, e nem administrativa ou judicialmente. As consequências dessas rescisões unilaterais ficam a depender das ações judiciais pertinentes e no âmbito da presente apuração. Atesto, infelizmente, o meu gerenciamento de recurso público que,
culminaram com esse ato sancionário, expedido pela nova administração da Câmara de Barcarena, assumida em julho de 2013. Das incorreções sobre a contratação que sediará a Câmara Municipal. No curso das investigações, constatou-se inicialmente que o presidente da Câmara, à época, vereador Ari Santos, resolveu adquirir o terreno, ao invés de ser utilizado o instrumento da desapropriação, que seria o mais recomendável. Na referida aquisição, foi verificado que a compra do terreno de propriedade do senhor Geraldo Lopes Vaz ocorreu em fins de 2013, no valor de R$150 mil, enquanto que no início desse mês de abril, o senhor Geraldo havia adquirido o mesmo terreno do antigo proprietário, senhor Crescêncio de Oliveira Leão, no valor de R$82 mil. Deduz-se assim que o dispêndio na aquisição desse terreno, feito na gestão de Ari Santos, correspondeu quase ao valor duplificado em transação anterior. Os documentos anexados ao processo remetido ao cartório Agildo da Costa Campos, da Secretaria Municipal de Receitas, e os entregues pelo assessor José Pina, não denotam a titularidade pela Câmara do terreno, a que sediará o seu prédio, informando aquele cartório através de certidão que não consta nem o ato de transferência em andamento dos imóveis registrados sob a matrícula 2022, 2025, em nome de Geraldo Lopes Vaz, para o nome da Câmara Municipal de Barcarena. Por pertinente, convém referir-se à resposta da excelentíssima doutora Ângela, que, pelo ofício número 910/2014, atendeu a solicitado pela comissão o ofício número 4/2014, remetido àquele nobre juizado, remetendo cópia da decisão interlocutória exarada na ação penal movida contra Ari de Almeida Santos, em tramitação na terceira vara penal da comarca de Barcarena. Nessa decisão, a ilustre juíza, além de outras, assim se manifestou. Diante de tais elementos, evidencia-se que os delitos em apuração, formação de quadrilha, peculato, falsidade ideológica, fraude em licitação, possuem estrita relação com a função pública e atividade econômica que exerce os acusados. Ari Sérgio de Almeida Santos, Joelma Janaú de Moraes, Tiago João da Silva, Rosa Milena Santos, Ednei Clay Pinho da Silva. Suspensão do exercício da função pública em desfavor de Ari Sérgio de Almeida Santos, presidente da Câmara Municipal de Barcarena, e da servidora Joelma Janaú de Moraes, pois há justo receio da utilização da função que exerce na prática de infrações penais. 2. Suspensão do exercício da função de contadora em desfavor de Joelma Janaú de Moraes, oficiando o Conselho de classe acerca desta decisão, pois há justo receio da utilização desta atividade na prática de infrações penais. 3. Suspensão da atividade econômica dos acusados Tiago João da Silva, Rosa Milena Santos, Ednei Clay Pinheiro da Silva, os quais não poderão contratar com o poder público, pois há justo receio da utilização desta atividade a ser exercida na prática de infrações penais. Portanto, com fundamento no artigo 319, 4º do Código do Processo Penal, determino a suspensão do exercício da função pública perdura até o presente momento, não obstante os recursos impetrados pelo acusado. É sabido que as searas administrativas e penal e civil são distintas, mas a nominação de procedimentos judiciais são aqui apontadas
apenas para avaliação de sua repercussão na área administrativa. Ressalta-se também que a medição do terreno tida como irregular foi apontado pelo denunciado como de responsabilidade da empresa projetar, quando é dever do ordenador de despesa constatar a legalidade do pagamento, sejam de serviço ou de obras, conforme já se mencionou anteriormente. 3. Da responsabilidade política administrativa. A improbidade administrativa é toda e qualquer conduta omitiva ou comissiva que promova a desvirtuamento da administração pública e dos seus fundamentos básicos. Toda ação que visa desmoralizar a administração pública, não só internamente, como também repercussão externa, procurando desviá-la de seus caminhos regulares para a obtenção de fins ilícitos, caracterizará a improbidade de seu agente, e o vereador que integra como agente público a própria administração do município, na qualidade de membro de um dos poderes dessa administração, não pode impunemente praticar atos que possam contribuir para a deterioração do prestígio da máquina administrativa. Nenhum cidadão pode, mas o vereador, com maiores razões ainda, sob pena de perder o seu mandato, além de responder eventualmente nas áreas civil e criminal pelos atos de sua responsabilidade. Nesse sentido, pode-se conceituar o ato de improbidade como todos aqueles praticados pelo agente público contrário às normas da lei, da moral e dos bons costumes. Visto o conceito de ato de improbidade, examinemos se houve sua ocorrência nos atos apurados. 1. A não utilização do Instituto da Desapropriação, preferindo o demandado optar pela compra do terreno em valores quase duplicados, constitui-se ato improbo. 2. Os recursos gastos na compra do terreno, além de constituir valores incompatíveis com a realidade do mercado, com sensíveis prejuízos ao erário municipal, não comprovam ter existido transações imobiliárias em favor da Câmara Municipal, pois não há qualquer documento passado em cartório registrando essa transação. Esse documento, pelos aspectos apontados, constitui-se a prática omissiva de improbidade administrativa. 3. Os contratos ocorridos na gestão do denunciado foram todos rescindidos unilateralmente pela administração seguinte, causando sérios entraves e prejuízos à administração, constituindo também a prática de ato impróprio, dado que a responsabilidade pela execução dos contratos cabe ao administrador, denotando assim a prática de ato de improbidade administrativa. Por todos esses motivos fáticos e jurídicos, ficou configurado que o vereador Ari Sérgio de Almeida Santos praticou ato de improbidade administrativa no exercício de sua gestão. A denúncia também apontou a infringência do artigo 7º, terceiro do Decreto-Lei nº 2001/67, que diz: artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando: 3. proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Transcreve-se pertinente trecho do exame penal, comissão sob a defesa prévia. Prevê-se inciso 2 hipóteses: procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. B. Falta com decoro na sua conduta pública. A. Procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. O inciso em exame dividiu o procedimento do vereador quando no exercício do cargo dentro do recinto da edilidade, onde é exigido procedimento compatível com a dignidade da Câmara,
com seu procedimento externo na vida pública. O procedimento incompatível com a dignidade da Câmara diz respeito à atitude, aos modos, à conduta no exercício do vereador, quando se encontra em sessão ou a serviço dela, como se seu representante. Assim, por exemplo, um vereador que comparece embriagado à sessão da Câmara ou que nos debates de linguagem compatível com a seriedade que o exercício do mandato exige, estará procedente de forma incompatível com a dignidade da Câmara. B. Falta de decoro na sua conduta pública. O vereador não é somente vereador quando participa das reuniões do Legislativo. Durante todo o mandato, representa o povo. Sua atitude, compostura e modo de agir não se cinge aos atos pertinentes ao exercício do cargo como mandatário do povo. Deve ser fiel à confiança que lhe foi depositada pelo eleitorado. A evolução dos tempos permitiu que jovens fossem guindados ao cargo de vereador. Basta ter 18 anos para ser eleito, e vimos que ultimamente um número razoável de jovens foram eleitos vereadores. Os tempos em que somente a idade constitui fator de confiança desapareceram. Infelizmente, pois, a energia e as ideias novas podem dar muito em favor dos munícipes e permitir a criação de uma nova elite. Entretanto, a honra que o mandato confere deve ser retribuída com sacrifício de seu exercício. Assim, tanto, os jovens como os mais velhos devem, fora da Câmara Municipal, ter decoro na sua conduta pública. A vida externa do homem público reflete não só o respeito que ele tem pelos munos que exerce, como também constitui garantia de confiança do eleitorado e consolida o aprimoramento da democracia. Portanto, a conduta pública do vereador importa a vida política do município. O desregramento na vida pública autoriza a cassação do mandato, pois a falta de decoro e de respeito do vereador acaba por refletir na corporação a que ele pertence. Ora, o presidente de Câmara afastado de sua função e afastado do serviço público, respondendo por ação penal e civil, está, por ato de improbidade, afeta a dignidade da Câmara, bem como os procedimentos irregulares assumidos em sua gestão. Já mencionados anteriormente, apontam a existência de cometimento do ilícito político administrativo presente no artigo 7º, 3 do Decreto-Lei 201/67. 8. Da conclusão do exposto a esta comissão, conclui, consubstanciada nos atos e fatos ocorridos, constante dos autos que as denúncias apresentadas contra o vereador Ari de Almeida Santos configuram a existência das infrações políticas administrativas apontada no artigo 7º, inciso 1º e 3, Decreto-Lei 201/67, estando assim passível de cassação de seu mandato, nos termos do ordenamento vigente, cabendo ao plenário desta Casa de Leis a decisão final em sessão de julgamento a ser convocada pela presidência da Câmara, a quem se remeteu os presentes autos para os ulteriores direitos. 9. Dos quesitos a serem apreciados e votados. Considerando tal posicionamento, ou seja, opinando pela cassação do mandato do vereador Ari Sérgio de Almeida Santos, esta comissão aponta os quesitos a serem votados pelo plenário, a que são os seguintes. Primeiro, o vereador Ari Sérgio de Almeida Santos utilizou-se do mandato para a prática de ato de corrupção e ou de improbidade administrativa,
nos fatos narrados no processo 001/2014, instaurado pela Resolução 240/2014. 2. O vereador Ari Sérgio de Almeida Santos procedeu de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltou com decoro na sua conduta pública, nos fatos narrados no processo 001/2014, instaurado pela Resolução 240/2014. 10. Das providências a serem tomadas. A quando da sessão de julgamento, o plenário deverá proceder na sua votação dos quesitos mencionados e a eventual cassação deverá ser obrigatoriamente ter o voto de 2/3 dos membros da Câmara. Convém esclarecer que as votações serão nominais e de conformidade com as denúncias apresentadas. Portanto, deverão haver 2 votações distintas e em qualquer delas poderá ensejar a cassação do mandato, se confirmada na forma em que será votado. Da decisão tomada, qualquer que seja o resultado, deverá ser comunicado à Justiça Eleitoral da Comarca de Barcarena, acompanhada de cópia de todo o processo e que nesta oportunidade, é encerrado. E o relatado levado à consideração do ilustre plenário desta Casa de Leis. Comissão processante da Câmara Municipal de Barcarena, Resolução 240/2014, em 9 de junho de 2014, vereador Padre Carlos Alberto Pinto da Silva, vereador presidente da comissão. Vereador Tiago Rodrigues, vereador relator, e Iberê Gomes Miranda, vereador membro desta comissão. Tendo lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Bem, em seguida, de acordo com o ritual, nós teríamos que ouvir a palavra do denunciado ou de seu advogado. Mas o mesmo não compareceu, nem o denunciado, nem o advogado. Em seguida, eu faculto a palavra aos vereadores que queiram se manifestar. Bem, de acordo com o artigo 5, inciso 6º do Decreto de Lei 201 de 67, uma sessão extraordinária como esta de julgamento, se faz necessário que estejam presentes o quórum mínimo de 9 vereadores, porque é 2/3. Não é? Diante do fato, eu pergunto, quero confirmar com o vereador primeiro secretário o número total de vereadores que temos presente na sessão. Para a verificação de quórum, contém no plenário 6 vereadores. Diante do número de vereadores presentes, pelo quórum que foi colocado, então fica suspenso o julgamento e a sessão também será suspensa e encaminhado à Comissão de Justiça para manifestar sobre ulteriores de direito. Então, como da Comissão de Justiça aqui só temos o vereador Padre Carlos, então passaremos o processo ao mesmo, no sentido de se manifestar a respeito do procedimento a partir desta etapa, visto que não foi possível se fazer a votação em função da lei que é um quórum mínimo de deliberação de 9 vereadores. Infelizmente, todos os vereadores foram convocados para esta sessão, 2 justificaram e, infelizmente, não chegamos ao número de 9. Então, dou por encerrada a sessão e passo. Eu gostaria de ter o processo para despachar para a Comissão de Justiça. Muito obrigado.